Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do zagueiro Everton, que voltou assim da seleção brasileira, e as perspectivas de futuro do jogador, o caso do Bruno Viana e do Maurício, dois jogadores que podem render milhões aos cofres da Raposa, o caso de uma possível camisa rosa do Cruzeiro, será que isso pode ser aprovado ou não, e também a respeito do zagueiro Manuel, que até o momento não foi definido o futuro do jogador. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? E antes de irmos para o vídeo, se liga nessa dica. E se você está curtindo esse vídeo, tenho mais uma dica muito interessante para você. Futebol Team é o novo patrocinador aqui do Cruzeiro News, e esse é um aplicativo que é um jogo de futebol para vocês baixarem e começarem a jogar agora, beleza? Bom, por lá você pode, assim, treinar seu jogador e evoluir ele, tendo, assim, podendo evoluir o chute, defesa, armação e dribles, que é muito interessante, parece ali. Não sei se você já jogou FIFA, modo carreira, é aquela sessão de treinamentos, e ainda você pode jogar sendo no seu smartphone, iOS, iPhone, ou até mesmo pelo Android, qualquer que seja, beleza? Bom, muito interessante o time, até futuramente vou chamar algum de vocês para jogar comigo, que é no caso assim, jogar no mesmo time que eu, que tem a opção de você jogar online também, e isso é muito interessante. Então você já baixa lá, vai melhorando o seu personagem, que assim, daqui a algumas semanas vou fazer o meu time e tá um processo de melhoramento também, e vou aceitar os melhores lá, beleza? Então eu vou deixar aqui o link na descrição, você corre lá e já baixa o seu, valeu demais! Bom, o primeiro assunto desse vídeo é a respeito do zagueiro Everton, ele que assim, deu uma entrevista ao site O Tempo nessa última semana, e também deu uma entrevista coletiva depois dessa sua volta da convocação brasileira da equipe de base. Bom, ele que é um jogador que fez a sua estreia no último jogo diante a Uberlândia, que foi a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Apesar de ter ficado 1 a 1 no placar, sem dúvidas ele foi um dos melhores na posição de zagueiro do Cruzeiro que eu vi jogando ao menos nessa última temporada. Porque assim, passou muita confiança e você nem percebia que era um cara, sei lá, de 18 anos, que assim como eu, ele também é goiano e realmente tem muito potencial. Chegou aqui na Toca da Raposa quando ele tinha apenas 13 anos de idade e assim, começou como volante, mas logo aos 11 anos já foi atuando como zagueiro e desde então jogou assim. Só para vocês terem uma ideia, ele foi convocado para a seleção brasileira sub-13, sub-14, sub-16, enfim, até chegar ao sub-20, que sem dúvidas é uma convocação muito importante. E se ele continuar tendo muito destaque pela seleção também, não duvido nada daqui, sei lá, alguns meses, aparecer algum clube europeu interessado no jogador. Até na entrevista coletiva, ele disse que tem como maiores ídolos atualmente o Thiago Silva e também o Sérgio Ramos, falando que tem boa característica para sair jogando, que realmente é um zagueiro que joga sempre com a cabeça erguida, né? Eu gostei muito do futebol dele justamente por conta disso. Até na estreia contra o Uberlândia, que estava um jogo muito truncado, ele foi um dos poucos que abriu espaço na marcação, mesmo atuando de zagueiro. E espero que ele possa ter mais oportunidades nesse ano, até porque assim, ainda tem uma indefinição muito grande a respeito do Manuel, que eu vou falar a respeito ainda nesse vídeo. O Léo não acho que deve continuar. O Eduardo Brock vive uma fase muito de oscilação. Atualmente temos apenas o Ramon que podemos falar, nossa, pelo menos esse deve ficar até o término da temporada e jogar bem. Lembrando que ainda tirando todos esses que eu disse, temos o zagueiro Paulo, que também é da base e subiu recentemente. Outro assunto importante é a respeito do zagueiro Manuel, onde assim, o seu empresário deu uma entrevista ao site Bola VIP nessa última terça-feira, falando a respeito assim, do futuro do jogador. E bom, ele confirmou que o Cruzeiro até o momento não procurou tanto ele quanto o seu empresário para uma possível extensão do seu vínculo. Lembrando que o Manuel, jogador que já possui seus 31 anos de idade, tem vínculo com o Cruzeiro se encerrando lá no final desse mês de julho. Ou seja, o Cruzeiro vai perder o jogador de graça no meio do ano se não ter essa renovação de contrato. Até mesmo o zagueiro deu uma entrevista na semana passada falando a respeito assim, de toda a gratidão que ele tem pelo Cruzeiro. Eu vou deixar aqui aparecendo na tela agora o que ele disse e eu vou ler também para vocês. Abre aspas, me sinto feliz, um cara privilegiado de poder vestir a camisa do Cruzeiro. Vou fazer isso até o último dia do contrato. Procuro aproveitar esse momento e poder ajudar. Todo mundo está ciente disso, do momento difícil do clube, mas todo mundo quer ajudar o clube a voltar à primeira divisão, que é o mais importante para essa temporada.
bom, fecha aspas. Ele disse assim, que eu acho que o Manuel pelo menos deve ficar até o meio da temporada e realmente cumprir esse vínculo, porque sem dúvidas ele vai querer um aumento salarial, que só para ele jogar aqui na Série B, abriu mão de um grande valor para jogar a segunda divisão e continuar aqui no Cruzeiro. Sem dúvidas, ano passado foi a melhor temporada do zagueiro desde quando ele chegou na Toca da Raposa, que foi em 2014. Ano passado disputou em apenas 26 jogos, todos esses na Série B, marcou 6 gols e ainda deu 2 assistências. Nesse ano já foram 3 partidas e 1 gol marcado e está em um processo de volta de lesão, porque assim, teve alguns problemas na coxa direita e tudo mais, mas pelo visto já está tudo tranquilo e se realmente o futebol voltar lá no dia 1º, ele vai estar em campo no jogo contra a Tombense. Ele que chegou do Atlético Paranaense no início de 2014 por um valor próximo de 15 milhões de reais. Que assim, foi um valor altíssimo naquela época, sem dúvidas, tirando assim o Dedé, é o zagueiro mais caro da história da Raposa. E teve alguns anos bons, como por exemplo 2015 e 2016, mas nada demais. Foi emprestado ao Corinthians e voltou esse ano, já foi emprestado ao Trabzonspor novamente. E quando voltou aqui eu nem queria mais o jogador, porque realmente ficar ganhando igual no seu salário está 400 mil por mês, o Cruzeiro não queria fazer essa loucura. Mas ele aceitou voltar e jogou muito bem. E a partir do jogo contra a Chapecoense, principalmente quando o Filipão já estava, ele se consolidou e assim, se tornou um outro zagueiro praticamente. Então, o que o Manuel vem jogando é de outro mundo. Fica até pensando assim, se tivesse, por exemplo, ele e o Dedé, né, em alto nível, sem dúvida seria uma zaga excelente, mas diferentemente do Manuel, o Dedé não quis, né, ajudar o Cruzeiro, justamente nesse período mais complicado da Raposa. Mas enfim. E vocês, acham que seria uma boa renovar esse vínculo com o Manuel, ou acham que é melhor assim, até mesmo dar mais oportunidades para os jogadores da base? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Bom, outro assunto que repercutiu muito nessa semana foi a respeito de uma possível camisa rosa do Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro que publicou no seu Twitter oficial, parabenizando, assim, prestando as homenagens no dia oficial da LGBT aqui no Brasil, que é dia 25 de março. E assim, surgiu vários rumores, tanto no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, de que o Cruzeiro teria aprovado uma camisa rosa. Bom, foi perguntado para o Cruzeiro se isso era verdade e até o momento nada foi confirmado, mas é bem provável que não, beleza? E assim, ano passado chegou muito forte também esse rumor de possível camisa rosa, principalmente no mês de outubro. Foi no caso do Outubro Rosa e tudo mais, sem dúvida seria uma bela atitude por parte do Cruzeiro. Que todos os times que têm Adidas aqui no futebol brasileiro fizeram uma camisa cor-de-rosa. Como por exemplo o São Paulo, o Internacional e também o Flamengo. E o Cruzeiro só não fez porque no contrato assinado com a Adidas não estava previsto assim esse uniforme rosa em 2020. Agora em 2021 ainda não se sabe, né? Mas assim, não acho inviável essa camisa, até porque surgiu vários rumores na internet. Eu não acho que ficaria estranho. Até vi assim os caras falando, nossa, não sei o que, isso daqui não é coisa de homem e tal. Mano, discordo totalmente, sabe? Acho que ficaria muito interessante. E tem diversos clubes aqui no futebol brasileiro que já fizeram e não teve nenhuma repercussão negativa. Até seria uma excelente estratégia de marketing para o Cruzeiro, até mesmo se deixasse para lançar agora em 2021, nem que seja lá no mês de outubro, porque sem dúvida já estaria também beneficiando uma excelente causa. E vocês, o que acham assim desse uniforme rosa para o Cruzeiro em 2021? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, beleza? E o último assunto desse vídeo é a respeito do zagueiro Bruno Viana e também do Maurício. Dois jogadores que tiveram atuações excelentes nessa última quarta-feira pelo Flamengo e Internacional, respectivamente. Enfim, o Bruno Viana que jogou o clássico diante do Botafogo nessa última quarta-feira e foi muito bem. Não marcou o gol, mas foi considerado assim o melhor jogador da partida e não foi por acaso. Até teve uma boa repercussão no Twitter também, porque muitos torcedores pedindo assim que o Flamengo já comprasse ele, que atualmente está uma cláusula de 7 milhões de euros. Isso com um euro, né, tá muito alto, é um valor bem próximo de 46,6 milhões de reais. Lembrando que o jogador ainda tem assim, um percentual ligado ao Cruzeiro, porque foi o atleta que surgiu aqui na base, passou, sei lá, sub-15, sub-16, 17, 20, enfim, até fazer a estreia no profissional e justamente com o novo regulamento da FIFA, esse mecanismo de solidariedade, o Cruzeiro vai ter um percentual bem maior. Porque se fosse antes, eu diria que o Cruzeiro iria receber de 1
a 1,5%, mas por conta que ele fez toda essa trajetória na base e a estreia no profissional aqui na Toca da Raposa, o percentual dele é de 2,8% dessa compra que o Flamengo tem a opção de 46,6 milhões de reais. Se for tirar esses 2,8%, o Cruzeiro tem direito a 1.300.000 reais. Que é um valor excelente que o Cruzeiro iria ganhar sem fazer absolutamente nada. Mas sem dúvida, só iria entrar visando também a temporada de 2022. Ele que saiu aqui do Cruzeiro para jogar lá no Olympiacos da Grécia no início de 2016 por 6 milhões de reais. Valor que eu achei baixíssimo na época. E assim, o Cruzeiro dificilmente faz alguma boa negociação com esses jogadores da base. Que lembrando, ele já tinha mais do que 18 jogos profissionais quando saiu aqui da Toca da Raposa. Outro que também foi muito bem é o caso do Maurício, que jogou também nessa última quarta-feira pelo Internacional. Vitória muito importante no estadual, mas assim, ele entrou no segundo tempo e jogou demais. Até mesmo recebeu alguns elogios do técnico, que é o Miguel Ángel Ramírez, que sem dúvidas é um dos maiores treinadores e mais promissores aqui da América. E não duvido nada, daqui a uns meses o Internacional vendeu o jogador por alguns milhões de reais. Esse que também espero que jogue muito, porque o Cruzeiro tem 30% do percentual de venda. Que é, sem dúvidas, um valor extremamente interessante, que teve naquela época uma troca com o William Potker e tudo mais. Lembrando, o Cruzeiro sim, pegou o William Potker, cedeu mais do que 60% de direitos econômicos ao Internacional do Maurício, que eu achei um valor muito alto, podia ter oferecido 40%, 30%, e ainda, quando contratou o Bruno José, não pagou nada e ofereceu 10% de troca. Eu acho até interessante que o Bruno José ainda tem muito potencial, tem apenas 22 anos, já jogou alguns bons jogos esse ano, mas assim, tinha 40%, acho que poderia ter continuado com esse percentual ainda maior, enfim. E assim, uma troca não precisa nem falar, né? Apesar do William Potker ter feito alguns gols ano passado, esse ano desempenho muito abaixo, não compensaria de forma alguma, mesmo se ele estivesse fazendo gols aqui, abrir mão de 70% do seu percentual para ter um jogador de 28 anos de idade, enfim. E o Maurício, que pelo Internacional ainda não marcou gol nessa temporada, mas do ano passado, naquela reta final da Série A, foram 12 jogos e 1 gol marcado. Até achei interessante se, por exemplo, o Cruzeiro, sei lá, mantivesse 80% dos seus direitos, assim, deixar ele no Internacional receber o William Potker, por exemplo, porque sem dúvidas tem uma visibilidade 1000 vezes maior. Que ano passado o Maurício jogou demais. Eu não tenho dúvida, se fosse o Cruzeiro na Série A, ele tivesse marcado pelo menos uns 6 gols no primeiro turno, já ia receber proposta ali de 40, 30 milhões de reais tranquilamente. Não duvido nada do Internacional também na Libertadores. Se ele tiver um bom desempenho, o Cruzeiro pode ganhar muito dinheiro sem fazer também absolutamente nada, apesar de ter feito uma cagada gigantesca na troca com o William Potker. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!